Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Seja muito bem-vindo ao canal Melhores Momentos do Investidor. Se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho aí embaixo, já se inscreve. Isso ajuda bastante o nosso canal. Obrigado. Então vamos lá. Esse aqui foi o documento, tá, que o ALZR enviou ontem, tá, um documento junto aí com o material de apoio para votação, tá. Como o fundo está comprando um imóvel de um outro fundo da própria Aliança, que é gestora, ele precisa solicitar uma assembleia e pedir para os cotistas, né? Olha, vocês querem que a gente compre esse imóvel ou não? Se os cotistas votarem não, ou não votarem, ou não atingir o quórum, simplesmente ele não pode comprar aquele imóvel, beleza? Então ele mandou esse material de apoio explicando toda a situação, explicando tudo, para que a gente possa então esclarecer. E é essas informações que eu vou trazer para vocês. Aqui, ó, em sequência ao anunciado do fato relevante, que é o que nós já comentamos em um outro momento, o fundo convoca os seus cotistas a deliberarem sobre a situação de potencial conflito de interesse para aquisição do centro logístico constituído sob medida através de uma operação BTS, Build to Suit, para a SPOL, tá? Que é a Coca-Cola, a FENSA, né? Localizado na Avenida dos Estados, Vila Metalúrgica, na cidade de Santo André. Considerando que o vendedor é a Aliança Real Estate 2, Fundo de Investimento Imobiliário, aí a CVM, né, a lei da CVM, a CVM 472, diz que quando um fundo vai comprar um imóvel de um outro fundo da mesma gestora, administradora, ele precisa pedir aos cotistas. Então ela está seguindo a regra, o regulamento, certo? A gestora esclarece que o vendedor é um fundo de investimento imobiliário destinado a investidores profissionais, focado no desenvolvimento de projetos Greenfield. Assim, detém natural vocação para gerar oportunidades para o LZR, sendo este um veículo de investimento prioritariamente focado em renda. Mediante a aprovação acima descrita, em total alinhamento com os cotistas, reforçamos que todas as diligências e processos de investimento adotados pela gestora estão sendo rigorosamente aplicados. Então, a primeira coisa que a gente já tem que colocar aqui, certo? O primeiro ponto, conflito de interesse. Tinha gente dizendo que, meu Deus, conflito de interesse. É um problema. Gente, isso é regulamento. Qualquer fundo faz isso. Muitos fundos fizeram. A Aliança não está fazendo nada fora da lei. É um possível conflito de interesse. Então, assim, compra e venda do mesmo gestor, ela precisa pedir para os cotistas. Simples. Cotista não quer, vota não ou não vota, simples assim. Não passa a votação, tá? Não tem nada de errado nisso, tá? Fica a cargo dos investidores fazerem a opção ou não. Não é errado o movimento. Errado seria se ele não pedisse a aprovação. Se simplesmente ele fosse lá e comprasse, aí estaria errado, fora da lei. Então não tem nada fora da lei aqui, tá? Esse movimento, tá, de passar pela Assembleia tá na lei. E é natural que fundos façam isso, tá? Talvez em outros fundos você até votou ou não participou, porque são fundos menores, e você nem viu isso acontecer. O Tigar, por exemplo, o TGCor, um dos últimos vídeos que eu fiz sobre eles aqui foi sobre isso. Eles pediram uma alteração disso também, né? A RBR faz bastante isso, né? A RBR, por exemplo, o RBRP investe no RBRL. Então, lá no começo, o regulamento tinha que liberar isso, né? A RBR também, o RBRP, investe no RBR Desenvolvimento, que é um fundo de desenvolvimento. Nesse caso do LZR, o ALZR11 está comprando um imóvel de um outro fundo da Aliança, que é um outro fundo que trabalha com o desenvolvimento. Então, esse fundo é o responsável por comprar imóvel, construir e vender, tá? E aí surgiu que, no caso, a LZR, que é mais focada em renda, compraria, tá? E aí cabe aos cotistas decidirem o certo ou não, certo? Então, vamos lá. Aqui vamos para os destaques, tá? Eu quero só dar uma passada nisso bem rápido. O projeto aí é sob medida, Build to Suit, tá? Para a Coca-Cola com contrato atípico de 12 anos, tá? Deixa eu só mutar aqui. Contrato atípico de 12 anos, tá? Fase final de obras, né? Tá em desenvolvimento, será um dos principais centros de distribuição last mile para a região metropolitana de São Paulo. Aqui tem um ponto importante. Um imóvel, um centro de distribuição last mile é incomum, certo? Não é sempre que você encontra um centro de distribuição last mile novo para São Paulo. Last mile é muito próximo, né? Ali 15 quilômetros de São Paulo, do centro de São Paulo, que são imóveis que vão ser utilizados para fazer entregas muito rápidas para dentro da capital paulista, tá? Então, assim, São Paulo, né, a principal capital do nosso país, é difícil você encontrar um imóvel ali. Então, um centro de distribuição last mile é diferenciado, tá? Tem esse ponto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tinha muita gente dizendo, por exemplo, mas esse imóvel está muito caro comparado ao imóvel do BTLG. Pô, mas são coisas diferentes. Um está lá em Ribeirão Preto, outro está aqui do lado de São Paulo.
Eu vou falar sobre isso no final, tá? Calma aí antes de você falar besteira que eu tô aqui querendo dizer que tá barato. Não, foi caro. Eu já falei sobre isso outras vezes, tá? Então hoje eu só tô trazendo à tona o que a Aliança trouxe aqui. Localização estratégica, tá? Na principal avenida de ligação entre São Paulo e a região do ABC, tá? É um last mile AAA. Aqui entra, né, algo importante que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Aproximadamente 36 mil metros quadrados de terreno e 12 mil metros quadrados de área construída, ou seja, o terreno é gigante e o imóvel é pequeno comparado ao tamanho do terreno. Em comum em alguns outros fundos também é onde há um aproveitamento do terreno bem grande, tá? Caso, né, esse terreno, a construção fosse maior, talvez o cap rate fosse maior, o aproveitamento, o aluguel seria maior. Então, talvez seja um dos pontos aqui. Então, um imóvel de qualidade extrema, numa região muito boa, muito necessária, tá? Porém, tem esses pontos aí que fizeram com que o preço ficasse fora do que a gente estava acostumado em ver em outros fundos imobiliários no mesmo padrão. Aqui mostra um pouquinho da localização dele, tá? É esse vermelho aqui, ó. Do lado tem Açaí, a gente vê que tem poucos terrenos vagos na região, né? Aqui do lado, inclusive, faz parte da mesma matrícula, tá informando lá no outro... No fato relevante lá, e aí parece que aqui está sendo usado pelo governo, pela Petrobras, algum negócio assim, tá? Mas são poucos os terrenos em construção, principalmente na avenida principal, tá? Então ali está num raio bem próximo de São Paulo, importante, com outras empresas que também utilizam esse mesmo local para isso, uma área um pouco industrial, certo? Características do imóvel, aqui falando um pouquinho, né, sobre pé direito, vão livre, piso, capacidade e tudo mais. Fala da qualidade, eu não vou entrar nisso aqui porque o foco não é esse, o foco é a gente falar sobre o preço, né? Que era o que eu falei que não estava batendo, certo? Vamos lá. Sobre o imóvel, a qualidade, last mile AAA, ótimo, tá? Localização, ótima, dada a necessidade, tá? O preço, necessitava de uma análise técnica. Uma análise técnica, o que é? É alguém ir lá, né, e de uma forma um pouco mais técnica, fazer uma análise daquele imóvel. Contratar um terceiro, que foi uma coisa que eu cobrei do gestor, inclusive, falei para vocês que faria isso e fiz. Fui lá antes, né? Quando foi informado lá atrás, eu fui lá, falei com o gestor, tenho muito contato com ele, falei, olha, seria legal fazer essa análise aí, pagar alguém para ir lá fazer isso, para trazer o máximo de informações possíveis para a gente, para nós, porque eu quero saber por que foi pago esse preço. Será que aquela região tá condiz com esse preço? Tá? E aí foi isso que eles fizeram. Colocaram esse relatório, que é um relatório feito por uma empresa terceirizada, analisando a região. Por que não dá para a gente comparar Cajamar com Santo André? Não dá para a gente comparar Ribeirão Preto com Santo André. Não dá para a gente comparar Rio de Janeiro com Santo André. A gente precisa saber se o preço condiz com Santo André. Porque terão empresas que vão precisar de Santo André. Terão empresas que vão precisar de last mile para São Paulo e Santo André talvez seja um ponto interessante, certo? Então, aqui, né, por exemplo, aqui eu separei a compra do BTLG. Uma compra do BTLG com esse aqui é em Ribeirão Preto, tá? Localizado em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, condomínio logístico 100% locado, uma área bruta locável aí de 57 mil metros quadrados, é bem grande, tá? 16 são refrigerados e conta ainda com uma área de pátio relevante para operação de inquilino. Essa compra aí foi realizada em aproximadamente R$3.000 por metro quadrado, tá? Separei aqui também uma compra do XPLG, procurei pegar uma das últimas, só para a gente ter uma média, tá? E aqui foi em Extrema, Minas Gerais, né? Ficou comum essa região conhecida pelo e-commerce, tá? Mas, como eu falei, regiões diferentes. Extrema não é last mile para São Paulo. Se você quer entregar muito rápido em São Paulo, Extrema não é o lugar, tá? Então, aqui no caso, XPLG pagou R$2.500 o metro quadrado aproximadamente, certo? E a compra do ALZR, que traz toda essa informação aqui, eu não vou ler toda, que é o que nós estamos falando aqui, a compra saiu em aproximadamente R$7.000, R$7.700, R$8.000 o metro quadrado, certo? Saiu bem acima do que nós estamos acostumados, porém, desde aquele momento, a gente começou a procurar informações sobre compras de outros fundos ali em Santo André, e realmente não tem outros fundos que compraram naquela região para que a gente pudesse comparar Santo André com Santo André, né? Last Mile de São Paulo. Os únicos fundos que tem Last Mile aí, que são mais conhecidos, é o Bresco, que tem imóveis dentro de São Paulo e é mais conhecido por Last Mile, mas eles não divulgam, né? Porque o fundo já nasceu daquele tamanho, não divulgam os preços e não divulgam os laudos dentro do Bresco, certo? Então, depois eu vou mostrar, eu fiz alguns cálculos usando os imóveis do Bresco para você ter uma noção, beleza? Então vamos lá, o grande problema. Qual é o grande problema? É que além da compra ser acima do preço comum,
que a gente já viu em outros fundos, a compra está sendo feita de um fundo da mesma gestora. Então a pulga, né, que estava atrás da orelha, ela vira um cachorro inteiro, não é somente mais uma pulga. Então, beleza, tá pagando caro, tá? Tá, tudo bem, se for muito bom, né? Só que aí tá pagando caro e é da mesma gestora, aí já fica, né? Já fica aquela sensação de que você tá sendo roubado, né? Porque já fica a sensação de que, pô, tá comprando caro por quê? O outro fundo ganhar dinheiro. É isso que fica na sua cabeça e é o que ficou na minha no primeiro momento. Eu estava esperando esse laudo, que é o laudo que nós vamos comentar agora. Esse relatório de avaliação que foi feito pela Caprite, confesso para vocês que eu não conheço essa empresa, tá? Geralmente é feito ali pelas maiores, né? Não conheço essa empresa, tá? Não conheço essa empresa de análise, mas ela segue padrões internacionais assim como as outras. Relatório de avaliação do BTS Coca-Cola, tá? FENSA Brasil, a gente vai comentar, tem dúvidas aí, tem perguntas falando sobre taxa de juros, eu vou comentar tudo isso no final, certo? Aqui fala, né, sobre o relatório de avaliação para quem é, o início, né, explicando aqui uma base sobre tudo que a gente falou, dos imóveis, da região e tudo mais. Então aqui eu separei alguns pontos importantes para a gente comentar. Primeira coisa, né? Primeira não, eu separei páginas importantes. Primeira coisa que eu separei sobre a questão de localização, tá? Aqui fala, né, sobre a localização, que ele está localizado na Avenida dos Estados. O bairro da Vila Metalúrgica está localizado no subdistrito de Utinga, adjacente à Avenida dos Estados, uma das principais vias que corta o município de Santo André, que se prolonga até o município vizinho de São Caetano do Sul e Mauá. Tá? Aqui mostra um pouco dos acessos, né? Na Avenida dos Estados, 1 km da Avenida Utinga, 10 km da Anchieta, 1 km da estação da CPTM. Então mostra que a localização é uma localização legal. Aqui mostra um pouco da foto mais aproximada do terreno, né? Que é esse terreno aqui, bem numa das avenidas principais ali da região do ABC, certo? Fala um pouco sobre melhoramentos públicos, sobre transporte, terreno e tudo mais. Inclusive, uma das reclamações que existia, né, quando houve o anúncio desse imóvel, era sobre alagamento e tudo mais. E nesse laudo, né, foi colocado que esse terreno não tem esse problema, porque foi feito um aterramento acima do normal para que não houvesse, né, problema não houvesse esse problema específico nesse imóvel, tá? Isso era bem óbvio, eu falei até lá quando houve esse fato relevante, que não era uma coisa que eu me preocupava, né? Porque, pô, nós temos que pensar que um fundo que vai fazer um negócio de 100 milhões de reais vai se preocupar com alagamento. A Coca-Cola não vai fazer um BTS de 12 anos, 15 anos num lugar qualquer, sabendo que tem alagamento, e não vai colocar um aterramento de 2, 3 metros acima do nível ali, tá? Então isso era algo que, né, qualquer ser humano, se nós que não estávamos lá, tá? Se nós que não estávamos lá vimos isso, era óbvio que os caras que estavam lá iriam ver isso, certo? Aqui fala um pouco da análise, tá? Do mercado imobiliário de galpões em São Paulo. E aí entra no que eu falei, a pesquisa, a análise da grande ABC, certo? Então fala aqui um pouco da diferença entre condomínios industriais e galpões isolados. Todas essas informações aqui estão no relatório. O relatório, inclusive, eu deixei aqui na descrição para, se você quiser ver, o link está ali, tá? Tudo isso aqui você consegue ver. Então aqui entra, tá? Fala um pouco sobre a classificação, de como que você pode classificar o imóvel AAA, um imóvel A, B, C, certo? Então explica aqui o porquê que ele é um AAA. E aí entra um pouco na análise de mercado, né? A questão de estoque total, estoque de classe A, estoque de classe B. Então a gente vê, primeira coisa, na grande ABC, pegando toda a região de São Paulo, a grande ABC é uma das regiões que menos tem estoque, ou seja, menos tem vaga para você alugar. Ou seja, menos tem espaço, menos tem galpão. A concorrência é maior. Enquanto a gente vê, por exemplo, que o estoque total em Sorocaba é de 2 milhões de metros quadrados, no grande ABC é de 376 mil metros quadrados, tá? Menor que isso, só Piracicaba e Ribeirão Preto, que tem na faixa de 144 mil. Ou seja, quanto menos estoque, mais o preço sobe e, naturalmente, a concorrência fica maior. Quando você tem algo novo, as empresas que precisam entrar naquela região, elas vão pagar mais caro porque vão querer estar ali. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vê que na região, a grande ABC, junto com Piracicaba e Ribeirão Preto, ali, Vale do Paraíba, aqui embaixo também. Então, assim, tem regiões ali que tem uma necessidade grande de galpões logísticos, e o grande ABC é um exemplo. Aqui fala um pouco do histórico da taxa de vacância industrial, comparando o mercado de São Paulo, a vacância, e do grande ABC. A gente vê também que, historicamente, tá, teve alguns picos aqui em 2017, onde a vacância cresceu no ABC, mas cresceu quando cresceu o estoque. Então, assim, é um mercado que
historicamente fica com uma vacância baixa. Enquanto o mercado de São Paulo está com 26% de vacância, o mercado no Grande ABC está com 1,5%, certo? Enquanto o mercado lá em 2020 estava com 17, 13, 14%, hoje a vacância no Grande ABC beira o zero, certo? Por quê? Tem pouco estoque, tem muita empresa que precisa estar ali para entregar em São Paulo, porque é muito perto de São Paulo, certo? E aqui fala também, aqui do lado, ó, sobre o preço, que é a parte mais importante, que é a parte que eu falei que eu precisava dessa análise para conseguir ter uma visão um pouco mais clara. Porém, não ajudou muito, certo? Porém, não ajudou muito. Por quê? Porque aqui, na análise de mercado, a empresa ela coloca vários preços médios sendo pedidos em outras regiões, certo? Coloca vários preços médios sendo pedidos em outras regiões. Atibaia, R$20 o metro. Barueri, 21. Só no Grande ABC que está zero. Por quê? Porque diz aqui que, por não haver oferta na região, tá, ficou zerado. Eu, na minha humilde opinião, tá, achei um erro. Deveria ter pego pelo menos as últimas negociações e colocadas aqui. Porque colocar só esse aqui zerado, pô, não faz muito sentido. Sendo que Piracicaba e Ribeirão Preto, né, estão aqui. Então, assim, ficou um pouco... aqui faltou, né? Faltou um pouco de informação na questão do preço, mas a gente vai ver um pouco mais para frente essa questão. O mercado de São Paulo registrou baixa nos preços de locação em relação ao ano anterior. De acordo com as nossas pesquisas, a média dos preços pedidos para empreendimentos logísticos, então entre R$22 e R$15 o metro quadrado. Como não há estoque disponível na região do Grande ABC, não foram registrados preços pedidos. Tá? Então é isso, assim, não tem oferta, ou seja, não tem imóvel para alugar, não temos o que colocar. Tudo bem, tá? Pode ser realmente, tá? Mas se eu não me engano, o metro quadrado que foi alugado do LZR foi de R$55. Então, assim, tá o dobro de São Paulo região, certo? Então, aí a gente vai ter que ver um pouco disso. Aí, essa imagem do meio, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, tá? Aqui fala, então, sobre a avaliação. Uma das coisas que eu falei lá atrás, lá, era que, falei até no começo aqui, o imóvel dessa compra é muito menor do que o terreno em si, certo? Então, esse poderia ser um dos motivos do cap rate ser tão baixo. Porque para mim não é nem o preço, né? É o cap rate, é o quanto a gente vai ganhar. Essa era a minha maior preocupação, porque o fundo que faz compra lá cap rate de 8,5, faz uma compra agora de 7,5, baixa o portfólio geral, certo? A compra é muito boa, mas será que vale a pena, né, perder esse rendimento de portfólio geral? Então aqui fala um pouco da área do terreno, certo? E da área construída. A taxa de ocupação do terreno é de 35%, ou seja, tem uma grande parte do terreno, 2/3 do terreno, que ainda podem ser construídos ou estão lá somente sendo o terreno, sendo um estacionamento e tudo mais, certo? Aqui fala um pouco da receita projetada, certo? E o yield on cost de 7,3. Aí aqui surge a primeira coisa, custo total de 115 milhões. Lá no primeiro fato relevante que foi enviado, o custo total seria de 98 milhões, certo? Só que aquele primeiro fato relevante, ele era um fato relevante onde diz que o preço, né, seria de aproximados 98 milhões. O preço foi finalizado, tá sendo finalizado agora em 115, tá? Foi isso que eu conversei com o Fábio, por isso que eu falei. Tem algumas informações aí que estão desencontradas, provavelmente ele fará live, semana que vem provavelmente estará aqui. Mas assim, essa é uma das dúvidas que o pessoal mais mandou. 115 milhões seria o custo total de compra agora, tá? Então, Rodrigo, quer dizer que ficou mais caro? Ficou mais caro, porém o cap rate ficou a mesma coisa. Então, assim, aumentou, né, o preço de aluguel. Por quê? Porque a Coca-Cola pediu mudanças. Coca-Cola pediu lá investimentos adicionais. Está tudo aqui embaixo, ó. Aí, a empresa de avaliação coloca aqui preços aproximados, né? Intermediação e custo de aquisição, projeto e aprovação, custo de pavimentação, custo de terraplanagem. Isso aqui, a empresa faz uma análise baseada em preço de mercado, certo? Investimento adicional solicitado pela Coca-Cola, contrapartida várias, custo de construção, custo total sem o terreno. Então, assim, em tese, tá? O custo total sem o terreno, custo de construção daquele imóvel, seria de 67 milhões. E o valor do terreno seria aí de 48 milhões e 400, tá? 48 milhões e 400. Então, daria aproximadamente esse valor de custo total, tá? Aqui mostra a avaliação que eles fizeram olhando preços de imóveis na região, que é o que eu falei, que era o ponto mais importante, tá? Olhar para a região. Vamos olhar para a região para ver se os preços naquela região condizem com o preço que o LZR pagou, certo?
E segundo essa avaliação que eles fizeram, imóveis aqui, né, terrenos na Avenida dos Estados, o valor unitário por metro, tá? Ele até que está dentro do padrão que o LZR pagou, certo? Então aqui, ó, do LZR ele pagou 1.365 metros quadrados, né, que seria por terreno, no terreno aproximadamente, e aí aqui tem, né, 1.336, 1.385, 1.000, 1.700, então estaria dentro da média, tá? E aqui, né, o sumário executivo, o valor de mercado para venda, porque nesses relatórios, nesses documentos que eles fazem, né, o resultado final dessa análise, como é que eu posso dizer, dessa pesquisa feita por essa empresa, é dizer quanto que aquele imóvel vale para venda hoje, certo? Então, assim, dentro da análise que a empresa fez, o imóvel estaria avaliado em 118 milhões de reais, sendo que o LZR estaria pagando ali 115 milhões. Então, estaria dentro do preço para aquela região, certo? Então, é isso que diz aqui, beleza? Rodrigo, está errado isso. Beleza, isso aí cada investidor que vai ter que tomar fazer a sua escolha, certo? No final aqui eu já vou dar a minha opinião sobre isso. Isso foi o que o relatório trouxe, 118 milhões, enquanto a LZR estaria pagando 115 milhões, beleza? Essa foi aqui o método, os indicadores utilizados por eles, utilizando terreno, construção, pegando custo de construção, pegando região e dizendo, olha, esse imóvel, o valor justo de venda hoje dele seria 118. No caso de uma venda, atualização de valor patrimonial é exatamente esse tipo de laudo que é utilizado, certo?